Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala, que é o Ale Osório, e hoje a gente não vai falar sobre venda, sobre digital, a gente vai falar um pouco sobre vida, sobre visão de vida. Eu acredito que você não precisa sacrificar a sua vida para ter uma vida. Recentemente eu vi um corte de podcast do Cariani, junto com o dono da Growth Suplementos. E ele faz uma pergunta assim: que hora que você ia trabalhar? Ele falava, cara, eu chegava muito cedo, saía muito tarde, então, tipo, chegava às 7 da manhã e ia embora, tipo, 10 da noite. E o Cariano pergunta, cara, quantas vezes você sacrificou a ver o seu filho acordar, ver o seu filho dormir? E ele responde que isso foi muito tempo. E depois, daí ele fala, né, que agora ele vai fazer uma viagem, vai ficar tempo fora com a família e tal. E a visão, a cosmovisão por trás desse pequeno corte é que vale a pena você sacrificar para obter. Né? Então, eu sacrifico o meu tempo de vida, eu sacrifico o tempo com o meu filho, eu sacrifico ver o meu filho acordar, ver o meu filho dormir, para conseguir conquistar algo futuro. E esse algo futuro vai justificar os meus sacrifícios. Eu entendo que hoje a cosmovisão do mundo ela é bastante materialista, bastante humanista. Ela é bastante voltada a conquistas, é bastante voltada a conforto e coisas que precisam ser possuídas. Mas eu, particularmente, eu sempre concordei com essa visão, tá? Sempre concordei com essa visão, desde que eu sou muito novo. Eu trabalho desde muito novo, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Eu comecei a trabalhar porque eu queria comprar um PlayStation 1 na época. Então eu concordo com isso desde muito tempo. Porém, alguns anos atrás, eu entendi que essa é uma cosmovisão que gera muito conflito com as coisas que realmente fazem sentido para mim hoje. Então, eu sempre tive essa visão muito forte que vale a pena sacrificar coisas para ganhar coisas futuras, porém hoje eu entendo que essa visão está errada, dentro do meu ponto de vista. Eu não enxergo assim. Eu acho que eu não preciso sacrificar o tempo com a minha filhinha de 2 anos ou com a minha outra filhinha de 5 meses para conseguir trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para prover algo para elas. Algo que elas sequer pediram. Algo que elas sequer pediram. Pô, Lema, você está dizendo então que uma vida confortável não é melhor? Claro que uma vida confortável é boa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito confortável. Mas a minha visão, ela destoa disso. E daí aqui eu quero embasar um pouco do que eu estou falando da seguinte forma. Tem uma mulher chamada Bronnie Ware, ela era enfermeira, e ela ouviu vários relatos enquanto trabalhava sobre os principais arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. Inclusive isso virou um livro chamado The Top 5 Regrets of the Dying, que é os top 5 arrependimentos de quem está morrendo. E daí aqui eu vou falar de dois para você, tá? Os dois primeiros. O primeiro o arrependimento deles queria ter vivido uma vida mais fiel a mim, sem viver uma vida voltada à expectativa do outro. E o segundo maior arrependimento queria não ter trabalhado tanto. Veja, a gente está falando aqui de pessoas que, ao fim da vida, olharam para trás e falaram: ei, eu deveria ter vivido com menos em relação à expectativa do outro. Vou dar um exemplo de como seria viver uma expectativa do outro. Quando eu era, desde muito cedo, desde muito novo, eu sempre tive facilidade com números, com conta, com matemática. Então, a minha mãe sempre inculcou na minha cabeça que, cara, quando você crescer, você vai fazer faculdade, vai virar engenheiro, vai trabalhar numa grande empresa e assim por diante. Imagina o que aconteceu? Saí da escola, fiz engenharia, fui para uma multinacional, trabalhei nessa multinacional e daí depois saí e fui fazer outras coisas, mas depois quebrei esse ciclo, né, e fui fazer as coisas que eu realmente queria fazer. Mas eu vivi esse começo. Agora imagina você viver uma vida inteira voltada à expectativa dos outros. Esse é o primeiro arrependimento. E o segundo queria não ter trabalhado tanto. E aqui é onde eu quero colocar a energia. Eu acredito que eu não preciso sacrificar as coisas que realmente têm valor para obter coisas futuras. Porque no final, quando a gente fala de sacrificar tempo hoje para trabalhar mais, qual é o ciclo verdadeiro, né? Eu sacrifico tempo, logo eu tenho mais tempo para trabalhar. Aí eu trabalho, consigo ganhar mais dinheiro,
Com mais dinheiro, eu compro mais coisas, então compro conforto, enfim, compro outras coisas, e essas coisas vão justificar o tempo que eu sacrifiquei aqui. Porém, a gente tem que pensar que é o seguinte, a gente tem que não, eu penso que, e acho que é legal você refletir sobre isso para ver o que você pensa. Eu penso que, cara, não faz sentido eu negligenciar 1 ano da vida da minha filha, 2 anos de tempo que eu posso ter com ela, 3 anos, independente do resultado futuro. Eu posso sair daqui e me tornar um milionário 5 anos depois. Não importa. Eu perdi 5 anos da vida da minha filha. Não importa. As pessoas podem dizer, cara, mas a sua filha vai no futuro ser grata. Pode ser, pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu olho para minha filha, eu vejo ela pequena, e quando eu penso que hoje ela tem 2 anos, se eu sacrifico 5 anos, ela vai ter 7, esse tempo aqui eu perdi. Já era, não vai voltar, nunca mais. Não são poucas vezes que eu olho para minha filha e eu fico pensando que pouco tempo atrás ela era só um bebê, sentada comendo papinha do meu lado na hora do café da manhã. E agora ela é uma mocinha, 2 anos, já é quase uma mocinha. Vive correndo, já argumenta com as coisas. Eu não posso negociar isso. Eu não posso negociar isso. E eu acho que você não deveria negociar isso. Então, o problema é que quando a gente dá muito valor para coisas materiais e mais valor para isso do que para essas coisas, que é o tempo presente com o filho, o tempo presente com a esposa, no meu caso que eu sou cristão, o tempo devocional e de qualidade com Deus. Quando a gente negligencia essas coisas, a gente desequilibra a balança. Desequilibra a balança, porque eu estou olhando para ter, né, do que para ser. Estou olhando para ter do que para ser. Há 3 anos atrás, eu me converti. E quando eu me converti, eu comecei a descobrir que eu tinha uma identidade e a minha identidade não estava nas coisas. Né? Durante toda a minha vida, a minha identidade estava muito nas coisas. Então, o que eu tinha era, de certa forma, a identidade. Então, não é poucas vezes você pergunta para uma pessoa, cara, quem é você? Né? Pô, sou Alexandre. Alexandre dono da empresa tal. Sou Alexandre, engenheiro físico. As pessoas tendem a atrelar a atividade que elas fazem à sua própria identidade. Mas não é. Isso é só o que você faz. Você pode fazer outra coisa amanhã. Entendeu? Identidade é outra coisa. E eu fui entender isso há pouco tempo atrás. Eu me lembro que recentemente, bem nessa época aí, um pouco antes dessa minha conversão, eu fui chamado pela minha esposa para a gente jantar. Cheguei em casa, tinha recém-chegado em Limeira, morando em Limeira, e se você conhece Limeira, enfim, tem um restaurante que é muito bom, chamado Maverick, que é um restaurante, uma pizzaria e tal. E ela falou, amor, vamos jantar e tal, e a gente foi lá, no Maverick. E eu lembro que a gente chegou lá, a gente sentou, começou a conversar e tal, e daí de repente ela tirou uma carta e me entregou lá no restaurante. Cara, e a hora que eu li a carta, era uma carta de divórcio. Então, veja, o preço que eu estava prestes a pagar pela minha negligência era o meu casamento. E daí as pessoas podem falar, e, cara, faz parte, tá? São visões. Tem pessoas que vão falar, cara, mas então sua esposa não era muito parceira. Não, minha esposa foi muito parceira. Só que tem limite. Tem limite. Ela sempre foi muito parceira minha. É ainda hoje, muito parceira. Só que tinha limite. E ela entendeu que ali era o limite dela. E graças a Deus eu não perdi meu casamento, mas quase perdi. Tenho pessoas próximas que perderam o casamento por causa disso. E daí qual que é o BO, né? A gente acaba tornando isso uma justificativa, tipo, esse trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais coisas, para comprar presentes, né? Comprar presente para o filho, comprar presente para a esposa, comprar uma viagem, comprar um carro novo, comprar uma casa. Isso passa a ser uma justificativa para continuar nesse ciclo infinito. E essa é uma mentira que pode custar sim a sua saúde, pode custar sim o seu tempo de qualidade, pode custar o tempo, os dias que você não vai ter com as pessoas que você ama, pode custar o seu casamento, pode custar a sua saúde.
Enfim, então eu queria começar esse vídeo. Eu sei que já foi bastante tempo de vídeo, mas eu queria te falar que eu não acho que você precisa sacrificar a sua vida para ter uma vida. Ale, eu tô nesse ciclo, Ale. Pô, eu tô nesse ciclo, tô vivendo isso aí. Cara, tem duas coisas que eu acho que você poderia fazer e que eu quero colocar diante de você para você refletir, que podem te ajudar. Pelo menos uma a refletir e uma a agir. Vamos lá. E por que eu digo isso, né? Porque, veja, eu vim de uma vida inteira assim. Há 3 anos atrás eu me converti, mudei a minha cabeça. E o mais louco de tudo é que durante toda a minha vida eu persegui coisas que eu queria ter. Então eu queria ter o carro novo, queria ter dinheiro rendendo, eu queria ter um monte de coisa. Que boa parte desse tempo eu nunca tive. 3 anos atrás eu me converti. Meus objetivos mudaram. Meu foco não é mais essas coisas. Essas coisas não são mais meu objetivo. E por incrível que pareça, esses últimos 3 anos são. É óbvio, né, que eu também construí muitas habilidades durante esse tempo, etc. Mas esses últimos 3 anos da minha vida são o melhor momento que eu tenho vivido nesse sentido. Mesmo não sendo, mesmo não buscando essas coisas. Mesmo começando a trabalhar mais tarde do que eu trabalhava, do que eu começava antes. Antes eu começava às 7 horas, agora eu começo a trabalhar entre 8h30, 9 horas, depende do dia. Às vezes 9 e pouquinho, quando eu quero ficar um pouquinho com a neném. Antigamente eu parava de trabalhar 8, 9, 10 da noite. Hoje eu paro de trabalhar perto do fim do dia para poder ter um tempo legal no fim da noite. Antigamente eu trabalhava de sábado e domingo. Hoje em dia, o domingo é inteiro dedicado ao Senhor. Então é culto, escola bíblica, almoçar com irmãos, passar o tempo em comunhão com pessoas, com irmãos meus, pessoas que creem no mesmo Deus que eu. Sábado, às vezes eu trabalho, mas geralmente é pouco. Então, assim, por que estou trazendo tudo isso? Porque eu vivia assim, atrás dessas coisas, nunca tive essas coisas, mudei minha cabeça, comecei a ter essas coisas sem querer ter essas coisas. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Tenho muita sorte e graça de Deus que me deu essas coisas. Mas eu queria deixar claro que hoje eu tenho essas coisas sem estar buscando essas coisas. Boa. Então, quais são as duas coisas que eu acho que eu queria colocar diante de você para você, pelo menos refletir sobre? A primeira delas existe um framework que eu aprendi lá em 2019 que se chama Organizando Seus Valores. Então, a primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, você vai escrever de um lado todos os valores que você tem. Então, você vai escrever lá Deus, família, trabalho, amigos, dinheiro, enfim, você vai escrever tudo que você valoriza, tudo que você dá valor, tá? Tudo que você dá valor. Vai escrever tudo. Então, primeira coisa que eu dou mais valor, Deus. Segunda coisa que eu dou mais valor, família. Você vai escrever. Pum, 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 pum. Beleza. Depois você vai parar e você vai do outro lado da folha e você pensa que aqui metade da folha você vai escrever isso, na outra metade você vai escrever o que eu vou falar agora. Na outra metade você vai escrever o que você realmente dá valor hoje. Ale, como que eu sei o que eu dou valor? Simples. É onde você coloca o seu tempo, quais são as suas prioridades, quais são as coisas que você mais pensa durante o dia. Então, por exemplo, se você acorda de manhã pensando no trabalho, provavelmente o trabalho faz parte das suas primeiras prioridades, dos seus primeiros valores, que você valoriza mais hoje. Se você dedica pouco tempo à sua família, mais tempo ao seu trabalho, provavelmente o trabalho tem mais valor do que sua família. Eu sei que é uma verdade dura, mas é a verdade e você precisa confrontar as coisas com a verdade. Eu fui confrontado com a verdade lá pela minha esposa anos atrás. E aquilo doeu, mas me ajudou muito a corrigir isso. Boa. Então você vai escrever do lado quais são as coisas que você mais valoriza hoje. Depois você vai olhar para essas duas coisas e você vai comparar o que é o ideal. Então, cara, por exemplo, Deus, família, trabalho e etc. Então aqui tem o ideal. E aqui como é? Então, por exemplo, trabalho, dinheiro, família, enfim.
vamos pensar que é assim, né? Ideal, verdade. Quando você comparar os dois, você vai conseguir entender o que está desordenado. E a partir disso, você pode pensar, cara, qual que é uma ação, duas ações que eu poderia fazer para ordenar essas coisas. Até, inclusive, é interessante porque um trecho bíblico onde Jesus fala sobre isso é sobre: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, esse exercício nada mais é do que isso. Então, onde está o teu tesouro hoje, são os seus valores, que você valoriza mais, é onde também está o seu coração. Então, se você hoje valoriza mais o seu trabalho do que a família, o seu coração está no trabalho. Se você valoriza mais o dinheiro do que Deus, seu coração está no dinheiro. Então, esse é um bom exercício para você refletir sobre os valores que você realmente, os valores que você tem e os valores que você pratica. E você cruzar para ver o que está desordenado. Essa é uma primeira coisa que eu acho que você poderia fazer. E uma segunda coisa que você pode fazer, que é, Ale, porque você pode trazer para mim assim, Ale, mas eu não tenho que fazer, cara, tipo, a minha vida é essa, eu acabo tendo que sacrificar as coisas. Então, nesses casos, você precisa então, precisa não, talvez seria interessante você buscar possibilidades de rendas que permitam você dedicar mais tempo para as coisas que importam. Então, você encontrar atividades que podem aumentar o seu fluxo financeiro para que você não precise dedicar tanto tempo ao trabalho. Vou dar um exemplo. Se você hoje tem um trabalho que você precisa trabalhar 12 horas por dia para ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, você então, tendo essa realidade, você pode ter uma realidade ideal. Lembra do Organizando Valores? Mesmo muito parecido. Minha realidade atual, 12 horas de trabalho, não tenho o que fazer para ganhar os meus 10 mil. Essa é a sua realidade. Então você pode pensar, cara, qual seria uma realidade ideal? Pô, seria eu trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, vamos colocar 8 horas por dia, e ganhar os mesmos 10 mil reais. Ou os mesmos 15, ou ganhar 15 mil reais, por exemplo. Em você tendo essa visão, você consegue agora entender o que precisa ser ajustado. Então, cara, eu quero ganhar o mesmo tanto, só que eu quero diminuir meu trabalho. Então, primeira coisa, será que você não consegue reduzir dentro do que você faz hoje? Ali é impossível. Então, talvez, e daí é um convite, talvez valha a pena você pensar em como construir, com as suas próprias habilidades, fontes de receita que te permitam trabalhar menos. Isso é eu sei que é meio contrassenso, porque as pessoas, na maioria das vezes, vão te falar para trabalhar mais, e eu estou te dizendo, cara, talvez você deveria trabalhar menos. É isso que eu penso hoje, essa é a minha visão, tá? Então, dito isso, essas são as duas coisas que eu acho que você poderia fazer para refletir mais sobre isso e ganhar musculatura mental sobre esse assunto, tá? Bom, é importante dizer que existe o grupo Sala de Comando, é um grupo gratuito, onde eu não vou falar sobre essa parte do organizando os seus valores a princípio, mas eu vou falar sobre como você pode usar conhecimentos que você já tem para construir receita nova para você. Então lá dentro tem um documento, inclusive, que fica na descrição do vídeo do grupo, que você tem lá um documento com uma aula que permite você fazer isso. Começar a construir, pelo menos criar um produto, um serviço seu que você pode às vezes começar fazendo um extra a mais e depois você pode fazer essa transição para poder fazer essa correção que eu trouxe aqui no vídeo. Bom, essa é a minha forma de pensar e pelo menos é assim, eu não estou querendo cagar regra, eu não gosto dessa ideia de cagar regra, acho que cada um tem sua realidade, cada um tem sua realidade, assim como o Cariani e o dono da Growth naquela conversa têm a realidade deles e eles pensam do jeito deles, eu penso diferente, mas eles têm a realidade deles, né? E eu sei que muita gente vai falar, pô, Ale, mas você está falando isso, mas você não tem 10% do resultado do Cariani e do dono da Growth. É verdade. É verdade. É verdade. Então, antes de falar isso, já saiba que eu já sei e já saiba que é verdade. E eu não me importo com isso. Não me importo com isso. Fechou? Turma, tamo junto. Entra na sala de comando.
espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouquinho sobre as coisas. E é isso. Comenta e deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. E eu sei que acho que é o primeiro vídeo que eu faço desse tipo. E se você achar interessante que a gente fale mais sobre isso aqui junto, vai ser um prazer trazer um pouco mais disso para vocês. Beleza? Valeu, tamo junto, é nóis. E a gente se vê na próxima. Bora escalar, bora pra action.